Converso agora com um advogado criminalista e professor de Direito do Unitoledo, Jorge Napoleão Xavier. O nosso assunto é a legítima defesa. Bom dia, Napo. Prazer em tê-lo aqui conosco. Bom dia, senhores ouvintes, telespectadores. Napo, o que caracteriza a legítima defesa? A gente resolveu abordar esse assunto por causa daqueles 3 casos, né, que ocorreram recentemente aqui no Brasil, um no Paraná, um em São Paulo e um aqui pertinho da gente em Birigui, de pessoas, né, que foram vítimas de assalto e acabaram reagindo e matando os assaltantes. Como é que a gente pode caracterizar a legítima defesa? O legislador de 1940, na criação do Código Penal, estabeleceu as regras bem definidas. É claro que matar é crime. Agora, existem as exceções, as excludentes da antijuridicidade do fato. E é claro que deveria ser assim. É uma questão até lógica. O artigo 23 do Código Penal estabelece que quando o agente, a pessoa, no caso a vítima, pratica o fato em estado de necessidade, quer dizer, não havia outra saída, né? O único caminho é a inexigibilidade de conduta diversa. Não tinha outro carro, não tinha outra. Está com fome, precisa comer, estado de necessidade, não comete crime. Exemplo clássico. Segundamente, em legítima defesa, ou no estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular de um direito legal também. Vamos nos situar no inciso 2º, então, do artigo 23. O agente não pratica o fato em legítima defesa. Ele se vier agredido, ou em defesa própria, que é a legítima defesa própria, ou em legítima defesa imprópria, que é eu vou defender você que está sendo vítima de uma agressão, de uma violência. Também é legítima defesa. Mas aí vem o parágrafo único desse mesmo artigo, 23, e diz com todas as letras que o agente responde quando há excesso culposo ou doloso. Quer dizer, o excesso culposo e até o próprio doloso também são circunstâncias que, de repente, podem ocorrer. Agora, quem vai me regular, quem vai estabelecer regras para que eu, no exercício pleno de um direito que é a legítima defesa, se a minha arma tem 5, 6 balas, eu estou nervoso, numa situação de desespero, quem que vai? A lei poderia estabelecer? Não, deu mais de um tiro, deu 2, deu 3, deu 4, deu 5, então excedeu a legítima defesa. É uma tese discutível que deve ser apurada, devidamente investigada pelo Ministério Público, e ao final ele propõe o arquivamento, ou mesmo denuncia, mas quase sempre, invariavelmente, ao final do processo acaba pedindo absolvição. São Agora, tenho que interrompê-la. No excesso doloso, suponhamos, eu já exauri a minha capacidade de legítima defesa. Atirei 5, 6 vezes, esgotei o tanque da minha arma. Vou lá e pego um porrete e vou continuar agredindo o réu, o assaltante, o atacante. Obviamente, eu já estou excedendo, até com um certo ponto, dolosamente. Ainda que não se possa ferir, porque cada caso é um caso, obviamente. Mas eu já esgotei a minha legítima defesa. O agressor já está inerte, já está fora de combate. Para que eu vou exagerar? O Elton bem lembrou, né, na hora que a gente conversava no intervalo, de uma senhorinha, né, de 80 e poucos anos lá no Paraná, que foi surpreendida com um assaltante, ela reagiu ao assalto, conseguiu atacar, né, atingir com um tiro o assaltante já estava caído, mas ela não satisfeita, foi até lá e disparou outros tiros, né, Elton? Você também acompanhou. Isso poderia ser caracterizado como excesso? Eu até acredito que não. Porque naquele desespero, uma senhora de mais de 80 anos, alguém me disse que ela estaria em mais ou menos numa tênue escuridão. Como é que ela vai saber se o atacante já está fora de combate ou não? Nesse caso, ela parece que teria dado mais 2 tiros. Sim, foram 3 no total. Eu vi uma entrevista com essa senhora na televisão, você percebe nitidamente que o intuito, o ânimos, o que é o dolo? O dolo é a vontade, é o desejo de fazer aquilo. Agora, o estado culposo não, o estado culposo, a legítima defesa culposa,
ela ocorre em face da culpa. E a culpa se divide na imprudência, na imperícia ou na negligência. Ó, que aparelho, né? Que mecanismo existe que com certeza pode aferir, não, mas não devia fazer isso, devia fazer aquilo, ora. Cada um e as suas circunstâncias. E evidentemente há o aspecto psicológico também, sem dúvida. né? Ô, Napa, a gente está falando nesses casos de pessoas que não têm preparo para poder lidar com essa situação, de vítimas comuns do dia a dia. Mas quando a gente vê muito casos, por exemplo, envolvendo policiais, tiroteio entre policiais e bandidos, em que o policial já é preparado para poder lidar com esse tipo de situação, e às vezes um agente, o policial acaba matando o criminoso. Nesse caso, se questiona, se a gente sempre ouve, fala, olha, por que então não atirou na perna? Porque mesmo se tratando de um bandido, o que deve se preservar é sempre a vida, né? Por que não se atirou na perna para poder só feri-lo, para poder minimizar aquela situação e às vezes o bandido acaba sendo morto num confronto? Nesse caso, o policial também, ele mesmo assim, ele mesmo tendo todo esse preparo, ele pode ser figurado em legítima defesa numa ação dessa forma? Inciso 2º do artigo 23, estrito cumprimento do dever legal. É óbvio que o policial, em tese, teoricamente, é preparado para se defender, para agir numa situação dessa, com ponderação, com limites, moderadamente. Mas entramos novamente na questão psicológica. Ora, todos os homens não são robôs. Eles não são estritamente preparados iguaizinhos. Cada um tem um tipo de reação, cada um tem um tipo de emoção e reage com medo também. Ele é uma pessoa humana, ele tem medo, ele já sai de casa temeroso. Então, antes que alguma coisa pior possa acontecer para ele, muitas vezes ele age com excesso. Mas aí a polícia, a chefia, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, recolhe esse cidadão e lhe dá imediatamente um tratamento psicológico, algumas vezes até tratamento psiquiátrico. A pessoa fica motivada, e age com violência ao excesso, exacerbadamente. Nesse caso, é uma exceção. E a grande maioria dos senhores policiais eles sabem até onde vão, mas mesmo assim, no momento de emoção, no momento de combate, quem pode limitar? Você atire nas pernas, você atire para não matar, etc. Muitas vezes não tem condições de se segurar a si próprio. Ô Napa, vamos voltar a falar agora das vítimas comuns, né? Do cidadão comum que está na sua casa, bonitinho, assistindo televisão, de repente é surpreendido com um bandido, com um assaltante aí, né, num ato de violência. No caso de um comerciante lá de São Paulo, que isso aconteceu na semana passada, ele foi surpreendido, ele estava com uma funcionária na sua loja e foi surpreendido por 2 bandidos. Eles foram feitos reféns, foram mantidos presos em um banheiro, mas ao final ele conseguiu sair e ainda conseguiu render os assaltantes e os matou. O fato é que ele foi preso porque o delegado entendeu que ele excedeu a legítima defesa, aquilo que a gente falava no início da entrevista, né? Ele excedeu porque ele atingiu 5 vezes um dos bandidos. De uma forma ou de outra, esse tipo de caso causa consternação nas pessoas, principalmente porque é uma vítima que acaba matando um assaltante e vira réu, no caso, né? Como é que as pessoas, como é que a justiça vê esses casos? A justiça, geralmente, via de regra, vê esses casos como vítimas, obviamente. Houve excesso? Talvez tenha tido excesso. Mas volto a dizer, como é que se pode controlar como se fosse uma máquina? O senhor vai me reagir até determinada altura e, de repente, o senhor para. Não vá adiante. Mas essa pessoa vive num clima de violência. E ele, inclusive, já tinha sido assaltado outras vezes. Parece-me que sim, nesse caso especial. A pessoa vive nesse clima, nessa cultura da violência. Nesse caso desse cidadão, ele já tinha sido assaltado. Então ele cria dentro de si esse sentimento de que está sendo desprotegido. E ele tem que se proteger. E conforme a sua cultura, conforme os seus hábitos, conforme seu ponto de vista, seu meio de vida, conforme a sua índice de civilização, sei lá, ele reage dessa forma e pode ser caracterizado até como uma espécie de vingança. Foge do excesso, aliás, foge da legítima defesa. Mas não existe Ministério Público, não existe justiça que vai levar esse homem às bases dos tribunais, para que ele mereça uma punição
desde que se demonstre a circunstância em que ele agiu realmente. Agora, em Ele não todos... poderia ser programado para fazer, vou dar um tiro, vou dar 2 tiros, vou parar. Ora, ele está com medo. Até porque havia uma ameaça de morte também, né? E ameaça de morte, é verdade. O Napo, Quer agora... dizer, não se recomenda a ninguém que ceda. Isso. Mas, infelizmente, quem que vai colocar um paradeiro? Né? Aliás, não se recomenda ninguém que reaja a um assalto, né? Porque a gente nunca sabe o que se passa na cabeça de um bandido. A pessoa que se dispõe a assaltar alguém, ela está disposta a tudo, né? E esses casos que têm acontecido mais reiteradamente agora nos últimos dias, nos últimos meses, apenas tem um efeito negativo, porque outras pessoas são incentivadas a agir também assim. Sim. Mas a pessoa não tem nem arma. Como acha que está aumentando a criminalidade. Os poderes públicos não têm essa condição, né, de perseguir a todos os assaltantes e evitar. Então a pessoa se arma. Isso é ruim. Acaba achando que porque um deu certo, o outro também vai dar. Cria esse mutirão de violência, isso aí. E a violência gera violência. E é muito pelo contrário, né? Quando a pessoa reage, a chance dela sobreviver a um assalto, a uma ação de violência, diminui sensivelmente. São casos isolados, esses aqui que nós estamos citando, né? De reação da vítima, né? E a ação aí de legítima defesa. O que nós precisamos fazer é tentar amenizar, minimizar essa questão dessa cultura da violência. E, infelizmente, alguns órgãos de comunicação ajudam, incentivam. Sim. Alguns chegam até a endeusar quem assim procede. Eu acho que, é claro, a empresa tem a liberdade plena de expressão, de opinião. Mas é uma irresponsabilidade. Mas eu acho que, a certo ponto, cria uma figura do mito do herói e todo mundo, de repente, quer ser o seu minuto de glória, quer se transformar no herói. Aí que é o problema, aí que é a gravidade da questão. Napo, a pessoa mesmo, ela reagindo a um assalto e sendo configurado aí a legítima defesa, criminalmente ela nunca vai ficar marcada num processo judicial, a sua vida vai estar ilesa de qualquer marcação judicial? Porque dificilmente nenhum promotor de justiça, nenhum procurador vai denunciá-lo. A proposta, quer dizer, regra, é o arquivamento. Arquivou-se, o nome dela está limpo, não acontece nada. Não acontece nada. E mesmo depois, se for processada, chegar a ser processada, dificilmente, quase que impossivelmente, será condenada. Fica aqui o nosso alerta para que as pessoas não reajam a qualquer tipo de violência, né? Porque, como a gente falou, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa que se dispõe a praticar um ato de violência contra a outra. Exatamente. O próprio assaltante, por mais experiente que esteja nessa especialidade dele, ele também é um homem dominado por uma emoção. Ou ele está sob os efeitos de droga, e aí dificilmente terá controle, ou ele está também tomado pelo medo. Porque ele não sabe a reação que vai encontrar também. Então é perigoso, ele não tem responsabilidade. A pessoa que se propõe a fazer um ato desse, está ali para tudo. Aconteça o que acontecer. Ele não tem mais esse autocontrole. Eu estou aqui, é tudo ou nada. Então aí que está o grande perigo. Talvez sem nenhuma intenção de reagir, mas qualquer movimento brusco pode levar o bandido a se assustar. Né? Tem um exemplo clássico, um exemplo trágico, horroroso. Um menino de 14 anos na porta do Hospital das Clínicas de São Paulo, há alguns anos, e esse fato é contado nas escolas de direito. O médico saiu do seu plantão, o rapaz falou, me dá com um revólver na mão, 14 anos, o senhor me dá o seu tênis. Ele reagiu como reagiria com uma criança, com um rapazote. Larga de ser besta, rapaz, o moleque vai me tomar o tênis, ele atirou e matou o médico. Pois é. E depois o problema dos psiquiatras, analisando essa criança, esse rapazote, a falta de remorso, falta de arrependimento. Né? Mas por que você fez isso? O que eu fiz? Fiz nada demais. Queria o tênis para mim. Olha só. Como é que você vai reagir com uma pessoa dessa? Que, infelizmente, denota ter uma condição psiquiátrica doentia, sem dúvida. Sim. Independente de idade, porque infelizmente o Elton não me deixa mentir, o Elton está todos os dias no plantão policial, é cada vez maior a participação de menores de idade na criminalidade. Então, sendo menor ou não, a dica é não reagir em casos de violência.